como você disse, a astrologia ela foi toda criada levando em conta os solstícios, os equinócios, os picos das estações do hemisfério norte. Só que quando a gente nasce num signo, por exemplo, no dia 28 de julho, que nem eu nasci no sul, e aí? Meu signo não deveria ser o contrário? Ele tem símbolos ao contrário, então para você entender isso, você teria que olhar uma astrologia que foi feita no hemisfério sul. Por exemplo, a astrologia de Nazca. Então, vocês já viram aquela ideia que você tem que ir de aviãozinho e tem aqueles desenhos gigantes dos 12 símbolos de Nazca no chão? Então, cada um daqueles desenhos é um signo. Só que é um signo do hemisfério sul. Então, para eles, não tem Áries. Eles têm a ideia do deus da morte. Porque eles viam a agressividade de Áries associado com o outono. Então, cada um daqueles deuses, astecas, incas, ele traz qualidades e características de baixo. Então, você vai ter depois o macaco, a árvore, então, a aranha, o homem. Então, você tem outras qualidades. Mas elas traçam a mesma energia. Então, se você nasceu nesse dia, não importa se for no hemisfério norte ou sul, você está vindo imantado com a energia do planeta Terra. Como é que você vai associar isso? Se você vai estar num momento que é uma felicidade, tipo vinda da primavera, ou se é um momento mais solene, tipo a entrada do outono, aí você vai para... Tanto que aqui é tudo invertido, né? Você tem o nosso carnaval, ele entra em Escorpião, né? Não, Escorpião é outubro, é a eleição que é Escorpião. É a eleição que é Escorpião. Nosso carnaval é... O nosso carnaval é o mês de fevereiro, março, aquário. Então o nosso carnaval é mais zoado ainda, aquário, né? Então você vai tendo festas que são relativas ao que está em volta. Então é uma coisa que muita gente confunde. Toda gente que fala, pô, mas devia ser ao contrário. Não, a energia tem a ver com a distância da Terra ao Sol. E a parte telúrica da coisa, que é a estação, você tem os símbolos diferentes que tratam de coisas diferentes. Então, se você pegar os signos do zodíaco chinês, eles vão ser outros animais. Sim. Mas se você parar e estudar cada um dos animais, vocês vão ver que eles são muito parecidos com os animais do outro zodíaco. Se você pegar os signos do zodíaco dos ciganos, você vai ver que eles não têm nada a ver com plantação e colheita. Eles têm a ver com objetos que são guardados dentro da carroça. Então você tem lá a espada, a moeda, a vela. Então são outros signos, a coroa, que tem a ver com essa parte. E aí você consegue associar. Então existe essa associação do símbolo com essa energia com que está em volta. Se aqui na Terra existisse dragões e eles acordassem com a primavera do inverno, provavelmente Áries seria chamado de dragão. Então essa é a segunda parte, são os símbolos. A terceira parte que é a problemática, que é a estrelinha. Por que a estrelinha tem a ver com Áries? Então diz a lenda que quem ensinou astrologia para os humanos foram os anjos. Então o anjo, conversando com os humanos, eles ensinaram esse hackeada da humanidade. E aí eles olharam para cima e falaram, olha, você dividiu isso em 30 graus. Eles falaram, tá vendo aquela estrela ali? E aquela estrela ali, e aí eles pegaram o conjunto das estrelas que estava naqueles 30 graus e chamou de constelação. E aí criou-se uma historinha para que isso ficasse guardado. Lembre-se que o pessoal nem sabia ler e escrever naquela época. Você tinha que criar um mito. Então você criou um mito e uma história e um código que guardasse isso. O problema é que o Sol também está dando volta ao redor da Via Láctea, e tem a precessão dos equinócios e a posição das estrelas relativas vai mudando. Então, depois de 6.000 anos, mudou tudo. Então, um outro erro comum de quem critica a astrologia é falar, pô, mas aí as estrelas já mudaram os signos. Não importa mais. Não importa, o que importa é grau. Você nem usa mais estrela. Porque elas mudaram totalmente o signo. Então o que você usa é o ângulo. Então a parte ali, quem faz a conta hoje em dia é o computador. Você não faz mais conta de mapa astral. Então, por exemplo, não tem a ver esse negócio de, nesse momento é tal constelação que está mais perto. Não tem nada a ver. Foi uma divisão aleatória que os caras olhou e eles pegaram e o cara nem imaginava. Por isso que não faz sentido o terceiro pentário. Não faz sentido um 13º signo. A gente estava conversando com o astrônomo esses dias e ele falou isso. Ele falou, a astrologia não funciona mais porque se fosse pegar agora e descobrir uma
constelação nova, que é Serpentário, Então, fica isso é ali uma no tremenda meio. besteira. Então, isso não existe, né? Porque você na hora foi escolhida aquela divisão de 30 graus, foi usado aquilo como mapa. É uma por causa referência. Isso, foi usado. Então aí falou, aqui está acontecendo isso, é aquela ali, aquela ali, ficou isso. E depois que mudou por causa das precessões, foda-se. Que era o que estava acontecendo aqui, né? Que Era o que o importava. cara precisava passar, exatamente, é o ângulo, tanto que isso é medido a partir da Terra. Sim, exatamente. Então é o ângulo que aquele planeta está naquele momento no céu. Então a gente vê duas coisas. Então a primeira, constelação não tem nada a ver com astrologia. Então a primeira coisa, constelação não tem nada a ver com astrologia. Então você observando aquele ponto, eles percebiam que isso efetivamente afetava as pessoas aqui, e os eventos e tudo. Só que você não tinha nem vocabulário, nem uma ciência para você explicar isso, porque eu costumo brincar que eu falo que a astrologia é uma ciência que é muito avançada, que você fica olhando e tentando adivinhar. Então imagina o cara falar assim, porra, mas por que quando o planeta tá lá que acontece tal coisa? Então os astrólogos dos tempos medievais falavam, pô, deve ser uma energia que Marte manda. Mas não tem porra nenhuma a ver com isso. Então Marte é um ponto... Já que a Lua influencia as marés, vai ver que já que Marte a Lua, a gravidade... também, Mas isso não tem nada a ver. Então os céticos geralmente viram e falam, como é que a gravidade de Plutão vai afetar a pessoa aqui? Aí o cara faz um monte de continha. Então, a resposta é não afeta. Não afeta. Esse é o momento que a coisa está funcionando e como tudo está funcionando totalmente intrínseco, quando você observa, é a mesma coisa. Eu pego meu relógio e olho e falo, cara, que legal. É quase 9h30, mas olha que meu ponteiro está perto do 9. Que coincidência. Então você pode olhar desse jeito. Esse é o momento que o Danilo de Camargo podia estar na live. Ele é astrônomo e gosta de falar sobre espiritualidade, mas ele é bem cético. E ele acha que a astrologia não funciona. E fala que tipo, o que tem a ver o Plutão influenciar a Terra? Então não influencia nada, então não tem a ver. Então esse é um erro grotesco que os ateus céticos cometem quando eles vão criticar a astrologia.